Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura para o nosso devocional hoje, no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 até o verso 8, mais ou menos. Diz assim a palavra. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. O que nós queremos meditar nessa palavra, nessa manhã, é alguns pontos que são extremamente importantes à nossa vida. Primeiro, eu preciso deixar claro que toda essa história que desenrola nesse tempo, ela era um tipo do sacrifício de Jesus. Era quando o pai entrega o seu único filho à morte. Certamente que Deus nunca pensou em matar Isaque. Deus nunca pensou e Deus nunca quis que Abraão matasse o seu próprio filho. Isso nós precisamos entender e perceber. Olha bem, o que nós precisamos perceber é que isso também é um tipo muito importante para a nossa vida. Primeiro ponto, Deus às vezes quer de nós aquilo que nós temos mais importante. Não que Ele nos tome isso, mas Ele quer como prova que nós o amamos acima de tudo. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus de toda força, toda alma, todo coração e todo entendimento. Amar a Deus acima de tudo, de qualquer coisa. Aqui, ele desafia o amor de Abraão, dizendo assim, vai à terra de Moriá, um dos montes que eu vou te dizer, sacrifica para mim o teu único filho, a quem tu amas. Deus, ele parece que faz Abraão sofrer um pouco quando ele diz o teu único. Quando diz único, diz assim, você não tem outro. Quando diz aquele que tu amas, está dizendo assim, é o do teu coração. Eu sei o que tu sentes por ele. Deus esperava que Abraão provasse que amasse a Deus mais do que o próprio filho que ele tinha. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de tudo na nossa vida. E, na verdade, uma grande parte de nós somos incapazes de cumprir esse mandamento. Porque, na verdade, se formos colocar na prática como Abraão, esse mandamento nós não conseguiríamos cumprir esse propósito diante de Deus. Outro ponto que nós paramos para atentar. Abraão ele preparou para o sacrifício, ele preparou para o holocausto. Ele não compartilhou o que Deus havia falado com ele com as pessoas. As pessoas ao seu redor não sabiam qual era a sua missão na terra de Moriá. Às vezes Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem alguma coisa para nós, e nós sentimos-nos muito prazerosos em compartilhar com qualquer pessoa um plano de Deus na nossa vida, um sonho de Deus que Deus tem na nossa vida com qualquer pessoa. Eu quero dizer que isso não é bom, isso não é viável. Porque certamente se tu compartilha tudo aquilo que Deus fala com você, que Deus planeja na tua vida com as pessoas, você poderá achar alguém para derrubar a tua fé e mexer na tua confiança. Pare e pense um pouco. Se Abraão tivesse falado com Sara, sua esposa, por mais mulher de Deus que ela fosse, e dissesse, olha, eu vou à terra de Moriá e eu vou sacrificar o nosso filho a Deus. Qual você acha que seria a resposta daquela mãe? Aquela mãe aceitaria essa proposta? Aquela mãe teria a fé suficiente como Abraão teve para aceitar
a ideia que ele sacrificaria Isaac? Certamente que não. Se Abraão tivesse contado para as pessoas mais chegadas do seu acampamento, seus servos, ele tinha mais de 300 criados que conviviam, que peregrinavam com ele. Ele chamou somente 2 para estar com ele. Aqueles 2 também não sabiam o que ia acontecer. A Bíblia diz que ele, vendo o monte de longe, ele parou, mandou eles ficarem e ele seguiu sozinho com Isaac. Ele garante, ele tinha convicção de fé, aquele de que Abraão tinha era exclusivo dele, não era de mais ninguém, ninguém mais compartilhava da mesma fé de Abraão. Às vezes nós vivemos em um mundo muito parecido com isso. Às vezes nós cremos, acreditamos, nós confiamos no que Deus pode fazer, mas se nós compartilharmos isso com determinadas pessoas, elas vão simplesmente nos desmotivar a cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Vão dizer que nós somos loucos. Vamos ser sinceros. Se Abraão falasse isso para mim e para você, nós diríamos que Abraão tinha perdido o juízo, que era loucura, que era fanatismo de Abraão, que ele não tinha ouvido a voz de Deus, porque Deus não falaria isso com ele. Deus não pediria uma coisa absurda dessa para Abraão, sabendo-se que Deus nunca aceitou um sacrifício humano. Deus era contra. A quem era oferecido sacrifícios humanos era um Deus chamado Moloque. Nunca Deus aceitou um sacrifício humano. O que Deus estava fazendo? Deus estava testando a fé de Abraão. Deus precisava saber que ele estava colocando a sua confiança, o seu planejamento do futuro nas mãos de realmente alguém que cresce nele e confiasse nele. E agora vem o grande desafio. Abraão poderia compartilhar com qualquer pessoa aquilo que era o plano de Deus na vida dele. Abraão podia compartilhar com qualquer pessoa os seus sonhos. O que nós entendemos pelo texto e pela história é que ele não compartilhou isso nem com a sua própria esposa, a mãe do menino, que ele foi decidido realmente a sacrificar. Mas é preciso entender o coração de Abraão. É preciso saber o que tinha no coração daquele pai, daquele velho pai. Olha, não se esqueça que quando Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos de idade. Sarai, sua mulher Sara, ela tinha 90 anos. Era um filho da velhice. Não haveria outro. Ele era o único, como o próprio Deus havia dito. Mas Abraão sabia em que ele confiava. Mas a fé de Abraão ela era única, ela era exclusiva, era dele. Ele não tinha com quem compartilhar sua fé. Não havia ninguém que tivesse o nível de fé que Abraão tinha, a confiança que ele tinha em Deus e a convicção que ele tinha que Deus faria. Olha bem, existem momentos que nós não vamos achar uma pessoa que crê como a gente crê. Existem momentos que nós não vamos achar pessoas que confiam em Deus como nós confiamos. Não é verdade? E às vezes nós somos os desmotivadores daqueles que creem. Às vezes se alguém contar para nós um sonho, um plano, um projeto, algo de Deus, nós seremos os primeiros a dizer isso não vai acontecer, isso não existe, porque nós não temos a mesma fé que aquela pessoa tem. Às vezes é necessário guardar silêncio quando ouvimos. E às vezes é necessário guardar silêncio porque nós não temos com quem compartilhar aquilo que nós acreditamos e confiamos. Se você pegar um paralelo desse texto lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, fala que Abraão, ele tinha certeza que mesmo da cinza Deus ressuscitaria Isaac e ele o levaria para casa. Abraão nunca tinha se esquecido das primeiras promessas de Deus. Essa segunda promessa, ele confrontava diretamente com o que Deus havia falado no princípio. Deus disse que daria um filho a Abraão e desse filho ele faria uma multidão de gente, uma nação numerosa como a areia da praia. E ele nunca tinha se esquecido dessa promessa. Agora o mesmo Deus chega e diz assim, olha, vai lá na terra de Moriá e sacrifica teu filho para mim. Hebreus diz que Abraão tinha certeza que Deus, mesmo da cinza, levantaria Isaac. Você sabe por que ele não compartilhou com Sara o seu desafio de fé? Você sabe por que Abraão não compartilhou com seus criados o seu desafio de fé? É porque ele tinha certeza que ele traria o menino vivo. Ele não planejou o que aconteceu. Ele não esperava uma resposta de Deus como aconteceu. A Bíblia diz que ele estando lá, não havendo cordeiro, o menino perguntou pelo cordeiro e disse, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Ele estava falando que Deus proveria Jesus no futuro para salvar a humanidade, que ele morreria e seria a salvação da humanidade. Olha bem,
Quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar o próprio filho, o anjo aparece atrás dele e diz: para, Abraão. E o anjo diz: olha para trás. Quando ele olha, tem um carneiro preso no mato. Ele solta o menino e sacrifica o carneiro. Eu queria só que você parasse para pensar. Lá, quando ele manda os seus criados esperar, o que ele diz para os seus criados? Ele diz assim: olha, eu e o menino subiremos, adoraremos, e nós voltaremos para vocês. Abraão tinha plena convicção que ele voltaria com Isaac. Ele tinha plena convicção que ele voltaria com Isaac. A carta de Hebreus revela o seu pensamento, o seu projeto, o seu plano, o que ele acreditava. Ele acreditava que mesmo que ele matasse Isaac, porque ele foi disposto a cumprir o propósito de Deus, Deus o ressuscitaria dos mortos. Era uma experiência nova para Abraão, coisa que ele nunca tinha experimentado na vida. Eu quero te falar uma coisa. Deus prova a nossa fé. Ele prova se nós realmente cremos nele. E será que nós estamos passando no teste? Será que nós estamos passando no teste quando nós fugimos de tudo, quando nós nos escondemos de tudo, quando nós não o adoramos? Deus não pediu alguém para ir na igreja num momento de pandemia. Ele não pediu a Abraão para ir na igreja num tempo de pandemia, para ele cultuá-lo num tempo de pandemia, não. Ele pediu a Abraão para matar o seu único filho. E Abraão sabia que Deus faria com que o menino voltasse com ele. Que ele faria um milagre se fosse necessário. Mas daria tudo certo. Coloca a tua confiança em Deus. Cuidado com quem tu compartilha a vontade de Deus ou os sonhos de Deus na tua vida. Creia que Deus sempre fará o melhor. E você vai ser um vencedor como Abraão foi um grande vencedor. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus.